Oi, gente! E aí, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha sobre gravitação. Estamos no capítulo 10. A última aula a gente viu as leis de Kepler. Na verdade, foi a primeira aula de gravitação, né? Toda a parte introdutória sobre as leis de Kepler. E hoje a gente vai ver sobre a lei da gravitação universal. Então, essa grande lei, que foi uma sacada, né? Uma ideia genial que Newton teve. Ele obteve a partir das suas leis, né, as 3 leis de Newton que a gente conhece. Então, ele se baseou nessas leis e, a partir delas, surgiu a lei da gravitação universal. Que, na verdade, a equação matemática ela veio depois por outros cientistas, mas a ideia foi de Newton. Vocês podem se perguntar o que tem a ver, né, uma maçã cair no chão, uma maçã, ou qualquer objeto que seja, né? Tem a historinha da maçã caindo na cabeça do Newton, né? Mas, enfim, qualquer objeto que cai no chão em queda livre e no movimento que a Lua faz em torno do planeta Terra. Quando um objeto cai no chão, a gente sabe que existe uma força, né? Que a gente chama de força da gravidade, a gente chama de força-peso. E essa força-peso é o que faz, então, o objeto cair e ser atraído para a Terra. Agora, esse movimento que a Lua faz em torno do planeta Terra, o que acontece, o que faz essa Lua, né, girar em movimento constante, sempre na mesma órbita, e não se afasta e nem se aproxima da Terra? Eu vou mostrar aqui para vocês uma figura, para representar. Aqui a gente tem o vetor velocidade e o vetor força. Lembra no movimento circular uniforme que a gente aprendeu sobre essa aceleração centrípeta, que é aquela aceleração, né, que ela é sempre perpendicular à velocidade, e é essa aceleração que faz o movimento, mudar de direção. Então, quando eu tenho um movimento que muda de direção, mesmo que esse movimento tenha velocidade constante, existe aceleração, né? Nesse caso, aceleração centrípeta. Então, essa força, esse vetor, essa força gravitacional, no caso do planeta Terra, é uma força resultante, é um vetor resultante da força centrípeta. Então, esta força centrípeta é o que faz, né, a Lua girar em torno da Terra. E foi a partir desta ideia e também do movimento de queda livre, da força-peso, que Newton teve a grande sacada. E aqui está a equação matemática que depois ela foi definida como a força gravitacional é igual a G, que essa aqui é uma constante, tá? A gente chama de constante gravitacional, que multiplica pela massa, M grande e M pequeno, Emão, Eminho, a massa 1 e a massa 2, ou seja, 2 corpos, 2 massas, dividido pelo raio ao quadrado, que esse raio, gente, é a distância de uma massa até a outra, de um corpo até o outro. E sempre do centro. Então, se eu estou falando de 2 corpos celestes, se eu estou falando do planeta Terra e da Lua, é do centro do planeta e do centro da Lua. Sempre relacionado ao centro do planeta Terra. Tá? Então, não é da superfície, nunca é da superfície, sempre do centro. Essa constante, gente, aqui, muito tempo depois, tá? Muito tempo depois, a partir depois de vários experimentos, chegaram à conclusão de que essa constante valia 6,67 vezes 10 na menos 11. Newton vezes metro quadrado por quilograma quadrado. Porque essa unidade aqui é que se a gente isolar todo mundo, isolar o G, né, passar o
o R para cá, passar as massas para cá. Se a gente isolar o nosso Gzão aqui, a gente vai ficar com essa unidade aqui. Gente, vejam que essa constante com expoente na menos 11 é um valor muito pequeno. É um valor muito pequenininho. Então, é por isso que para que a força gravitacional tenha uma atração significativa, é preciso que uma dessas massas tenha um valor muito grande, muito significativo, né? Porque essa lei aqui, ela define que dois corpos vão se atrair, ó, a força entre dois corpos, tá? A força de atração entre dois corpos vai ser proporcional, ó, vai ser diretamente proporcional ao valor das suas massas, ó, o produto das suas massas, tá? Dividido pela distância ao quadrado. Então, ele é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que isso quer dizer? Gente, quanto maior a distância, menor é a força. Quanto mais longe estiver esses corpos, menor é a força. Quanto maior for o valor da massa, maior é a força. Quanto menor a distância, maior é a força. Então, essa análise que a gente tem que fazer, ó. Quanto maior a massa, maior a força. Isso quer dizer que quanto menor a massa, menor a força. Tá, mas se é uma lei de atração entre corpos, por que dois objetos, por que eu e a mesa a gente não se atrai? Por que a geladeira com outro objeto não se atrai? Né? Por que duas pessoas, quando estão perto, não se atraem? Às vezes se atrai, né? Mas não se atrai com uma força que puxa essas pessoas. Gente, porque a massa é muito pequena, tá? É muito pequena. Como a minha constante, ela é muito, 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 muito pequena, o valor da massa não é significativo para que exista essa força gravitacional entre dois objetos. Então, quando a gente fala do planeta Terra, a massa da Terra é um valor muito significativo. E por isso que atrai os objetos para o seu centro. Porque uma das massas, ó, tendo um valor muito grande, mesmo que a constante seja muito pequena, o valor da força ela ainda vai ser um valor significativo, né? É um valor que realmente vai acontecer ali, uma atração. Veja bem, aqui mostra um pouquinho das marés, ó, que de acordo com as fases da Lua, ó, quando a Lua tá aqui, ó, tá vendo? Lua nova, Lua cheia, ó, Lua nova e Lua cheia, a gente tem maré viva. Depois a gente tem a Lua crescente e a Lua minguante, e aí a gente tem as marés mortas, tá? Então, sim, influencia. Vamos falar um pouquinho de campo gravitacional, tá? O que é um campo gravitacional? Gente, para exemplificar, a melhor forma de exemplificar um campo gravitacional é vocês imaginarem um ímã, que a Terra é um ímã, tá? Quando vocês pegam um pedaço de ímã, que vocês aproximam alguma coisa, algum material ferromagnético, né, que pode ser atraído, ao redor do ímã tem-se um campo magnético. Se tu colocar ali um objeto que vai sofrer essa força, essa atração pelo ímã, eles vão se atrair, ou eles vão se repelir se vocês colocarem ímãs com o mesmo polo. Aqui na Terra não existe repulsão, existe só atração, tá? Então a Terra, em torno da Terra, existe um campo gravitacional, tá? O que é esse campo gravitacional? Gente, para que exista a atração, para que exista essa força gravitacional, precisa existir um campo gravitacional, tá? Ao redor da Terra. Então, veja bem, olha aqui. Digamos que a Terra está aqui, e aqui eu tenho
tem um corpo, né, um corpo de massa m. Se esse corpo de massa m estiver fora do campo gravitacional da Terra, deixa eu pegar aqui para representar, ó. A professora tem uma bolinha aqui. Aqui está o planeta Terra, tá? Vamos imaginar que aqui, ó, o campo da Terra, o campo gravitacional vem até aqui, ó. Qualquer objeto que estiver fora desse campo não vai ser atraído pela Terra. Tá? Por exemplo, qual é a velocidade, então, que um satélite deve ser lançado para que ele fique em órbita? Ou seja, para que ele mantenha esse movimento ao redor do planeta Terra sem que ele escape. Né? Vocês já devem ter ouvido falar de velocidade de escape, que é aquela velocidade na qual tem que ser lançada a ponto de que esse objeto, então, saia do campo gravitacional e nunca mais volte. Então, quando esse objeto estiver fora do campo gravitacional da Terra, ele nunca mais vai retornar. Então, ele tende a ir para o infinito. Então, gente, esse campo gravitacional, tá, é uma área que existe ainda, né, esse poder de atrair os objetos. Ou seja, se eu estou dentro do campo, se eu estou no campo gravitacional, eu vou sentir, né? Eu vou sentir essa força. Se eu estiver fora do campo, eu não sinto essa força. Lembrando sempre, tá, gente, que força gravitacional é um vetor, campo gravitacional é um vetor. Tudo são vetores, grandezas vetoriais. Veja aqui o desenho, ó. Então, aqui a gente tem um objeto sendo atraído pela Terra, ó, uma esferinha sendo atraída pela Terra através da força peso. Só que peso a gente sabe que é mg. A força peso é massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, note que como é que a gente calcula a gravidade? Como é que a gente calcula a gravidade da Terra? Olha aqui. Se nós utilizarmos essas duas equações, tá? Que a força peso, ó, a força peso é mg e a força gravitacional é gzão, emão, eminho, sobre r ao quadrado, tá? Ou d ao quadrado. Eu prefiro usar d para não confundir com o raio, porque d é a distância, né? De um corpo até outro corpo. Unificando essas duas equações, a gente define, então, o G, né, que é a gravidade, ou o campo gravitacional. Então, a gente isola o G, o eminho desse lado corta com o eminho do outro lado, e vai ficar o Gzinho é igual a Gzão, emão, sobre R ao quadrado. Gente, veja isso aqui. Olha aqui. O campo gravitacional, ou a gravidade, como queiram, só depende da massa da Terra e da distância em que o objeto se encontra. Então, claro, se nós fôssemos calcular a gravidade na superfície da Terra, né? Gravidade na superfície da Terra, a gente usaria a constante universal, a gente usaria a massa da Terra e a gente usaria o raio da Terra. Só isso. Mas se o objeto está um pouco acima da superfície, aí a distância vai mudar, vai ser o raio mais a altura, então, em relação à superfície. É só para mostrar para vocês que a gravidade, ela não depende da massa do objeto, ela só depende da massa da Terra e da distância, né? Lembrando, né, que no sistema internacional, gravidade é a aceleração, é metros por segundo ao quadrado. E a gente usou muito, né, a aceleração da gravidade em alguns conteúdos anteriores. Então, agora a gente está definindo exatamente de onde ela vem. Então, ela vem dessa lei da gravitação universal. Bom, agora a gente vai ver sobre o satélite, tá? Satélite nada mais é, né, do que um objeto que executa um movimento circular em volta de um planeta. Essa trajetória também pode ser chamada de órbita, tá?
E tem dois nomezinhos que são conhecidos também, tá? Aqui, ó. O ponto mais afastado da Terra, que ela é conhecida como apogeu, e o ponto mais próximo da Terra, que é conhecido como perigeu. O que é interessante para nós aqui sabermos, tá? Justamente a velocidade, né? Qual é a velocidade, então, que um satélite deve ser lançado para que ele fique em órbita? Então, para que ele não escape dessa gravidade, né? Que a gente precisa que ele fique girando ao redor e é preciso, então, que surja esse movimento através dessa força centrípeta, né? Então, como a gente já viu que no movimento circular uniforme existe essa força centrípeta, olha aqui, a gente sabe que força é massa vezes aceleração, e isso aqui nada mais é, tá? Do que, aí vocês vão ter que lembrar lá do movimento circular uniforme, das nossas formulazinhas que a gente já estudou, né? Que isso aqui nada mais é do que mv ao quadrado sobre r. mv ao quadrado sobre r. Ou seja, é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre r. Bom, gente, isso aqui não precisam se apegar a essas fórmulas todas, mas é só para vocês entenderem que foi a partir disso que surgiu a fórmula da velocidade orbital, tá? Então, veja bem, a força centrípeta, ela é igual à força gravitacional, não é? A força que faz com que o satélite fique girando é aquela aceleração que aponta para o centro, a força centrípeta. Então, essa força não é igual à força-peso? Não é igual à força gravitacional? É igual. Então, a gente pode definir que a força centrípeta é igual à força gravitacional. Substituindo a formulazinha que a gente já conhece com a outra que a gente acabou de conhecer, a gente chega nesta expressão aqui, ó, simplificando todo mundo aqui, né? Ó, simplifica esse m com esse r com esse quadrado, e aí a gente vai ter raiz quadrada de gm sobre r. O que é essa raiz quadrada de m sobre r? Gente, isso aqui é a velocidade orbital, que a gente chama, tá? Que garante que esse corpo, então, ele fique em órbita, tá? Sem sair da órbita, né? Sem perder a direção, sem cair e sem sair fora da sua trajetória. Veja que a velocidade, ó, ela não depende também da massa do satélite. Assim como a gravidade não depende da massa dos objetos, como quando a Terra está me atraindo, né? A Terra está me puxando para baixo, a Terra não depende da minha massa. Essa gravidade não depende da minha massa, depende apenas da massa do planeta. Assim como a velocidade orbital não depende da massa do satélite, depende apenas da massa do planeta, tá? E o R, né? A distância R que separa o centro da massa do centro do planeta. Bom, gente, os satélites geoestacionários, a gente vai deixar para comentar na nossa videoconferência, porque eu até deixei uma tarefinha, um desafio lá para vocês fazerem, e aí a gente discute com mais calma na nossa videoconferência e também a gente faz a correção de alguns exercícios. Tá bom, meus queridos? Vamos ficando por aqui, então. Um beijo da Sora para vocês e nos vemos na próxima aula. Tchau!